Si, Jacinto Serrão, boa noite. Boa noite. Qual é o destaque que escolheu para este arranque do programa? Bom, nós estamos a comemorar o Dia do Trabalhador e acho que os trabalhadores, nos tempos que correm, têm razões mais do que suficientes para celebrar este dia, esta data, porque estão a ser colocados em causa um conjunto de conquistas laborais que tanto custaram aos trabalhadores ao longo destes anos de luta. A precariedade laboral está instalada em quase todos os níveis e estamos a assistir a uma escalada de desemprego com a ausência total de respeito por políticas que levem ao aumento ao crescimento económico e ao crescimento de novos postos de trabalho. Antes, pelo contrário, estamos a verificar a destruição de postos de trabalho. Ora, perante esta situação, perante esta visão política utilitarista que está a transformar as pessoas em coisas, em máquinas para trabalhar sem que lhe sejam reconhecidos os devidos direitos e a devida recompensa financeira pelo trabalho prestado, acho que os trabalhadores têm todas as razões para se manifestarem no Dia do Trabalhador contra estas políticas que estão a beliscar fortemente um conjunto de direitos fundamentais para que as pessoas possam trabalhar com dignidade, mas que possam também ter um justo valor pelo trabalho que exercem no domínio das suas funções. E eu defendo que, de facto, deve existir um conjunto de políticas que levem ou até mesmo obriguem as pessoas a colocarem a força do seu trabalho, das suas ideias, da sua criatividade ao serviço da sociedade, ao serviço das empresas e dos empresários, mas com uma remuneração justa e, acima de tudo, que seja dignificante da pessoa humana que está no trabalhador. Muito obrigado, Jacinto Serrão, sobre esta operação e sobre a forma como acompanhou todo este processo, enfim, que continua a investigação. Bom, com aquele primeiro dia de segunda-feira, com aquele aparato junto ao edifício do antiga Secretaria de Equipamento Social e depois, a audição de várias figuras públicas da região. Bem, eu acho que a questão da forma como o processo está a decorrer e do mediatismo que ele está a ter, é preciso também percebermos que não estamos a falar de uma investigação sobre uma pessoa qualquer, uma pessoa anónima, estamos a falar de uma entidade relevante, estamos a falar do Governo Regional da Madeira, de entidades do Governo que estão a ser investigadas e que naturalmente suscita sempre a curiosidade e esses efeitos mediáticos. Mas o que eu temo neste processo todo é que se esteja a desviar o foco central desta questão, porque tudo isto tem a ver com um problema que já tem sido levantado politicamente, e eu não quero entrar no domínio do foro judicial, porque isso é das competências da Justiça, e a Justiça deve apurar aquilo que é o exercício danoso da coisa pública, se é que ele existiu neste caso, mas isso vai ser apurado pelos tribunais e deve ser apurado até às últimas consequências. Agora, politicamente, nós não temos o direito de estar constantemente a pôr em causa a forma como é conduzido este tipo de processos para perturbar a própria investigação. Acho que ela deve ser levada até às últimas consequências para apurarmos a verdade. Mas o que está na origem disto tudo são questões de natureza política que têm sido levantadas por mim, por diversos partidos políticos na oposição desde 2004, porque eu me recordo muito bem de discursos que fiz na Assembleia Legislativa da Madeira, discursos que ouvi de outros dirigentes dos partidos políticos a levantar uma série de interrogações relativamente a forma como é que as obras estavam a ser feitas de faturas que se encontravam nas gavetas e que não estavam a ser pagas porque não havia cabimento orçamental nem autorização do tempo da ministra Ferreira Leite para contrair mais dívida na região autónoma da Madeira. E houve um conjunto de maningâncias. Houve um conjunto... Sim, mas estamos a falar da Madeira. Houve um conjunto de maningâncias, de engenharias financeiras que o Governo Regional foi fazendo sem prestar os devidos esclarecimentos a quem devia, ou aos órgãos da República, do Governo, ou à Assembleia Legislativa da Madeira... Estar a concluir as investigações sem elas estarem concluídas. Estou a fazer uma análise política daquilo que sei. Não, você já está a dar por assente um conjunto de factos. Eu não estou a falar do processo que eu não conheço o processo. Está bem, mas então não se precipite. Mas é verdade. Mas o que é importante é fazer a avaliação. Porque está a ser uma interferência
interferência numa área judicial. Então fica-me bem falar daquilo que sei. Você não pode fazer conclusões de uma coisa que ainda está pendente. Doutor Guilherme Silva, só para terminar o raciocínio, o que é mais importante é realmente avaliarmos a atitude do Executivo Regional. Porque estamos a falar. Total. Bom, fora deste processo, em relação, nós estamos a falar de um conjunto, de um procedimento. Podem fazer disto, a leitura política, e essa eventualmente, como o Jacinto referiu, terá sido feita ao longo dos tempos na Assembleia Regional e no Desfalque. E agora estamos a falar de uma investigação judicial, digamos assim. Mas o que o Governo Regional agora está indignado, ou determinadas responsáveis pela Governação e do PSD, que a nível regional estão indignados com esta investigação, quando durante vários anos foram alertados para reportar um conjunto de exercícios no âmbito do Executivo, nomeadamente na Construção Civil, à Assembleia Legislativa da Madeira, no âmbito de comissões de inquérito, esclarecimentos, perguntas ao Governo, nada disso foi fornecido ao primeiro órgão de Governo próprio. Ou seja, o Governo não se deixou fiscalizar, não foi transparente, não foi claro na execução da sua atividade no que diz respeito a estas matérias da construção civil e agora está-se a queixar de quê? É evidente, sendo a ocultar, se tem estas responsabilidades, está-se a queixar de quê? É evidente que tem de assumir também a sua responsabilidade de menos respeito ou de desrespeito pelo primeiro órgão de governo próprio e pelo Acho que processo de se o Governo tivesse feito esses órgãos de soberania. Acho que se o sobre isso. Nada disto teria acontecido. É evidente que se o Governo tivesse tido uma atitude de esclarecimento, de diálogo com a Assembleia Regional, de transparência no exercício da coisa do Executivo, muitos dos problemas provavelmente... Fez, não é? Pois lá está, aí está. E é por isso que não podemos desviar. E em torno desta questão, agora da investigação, estar a desviar as atenções de uma responsabilidade de vários anos deste Governo Regional. Poderíamos ter resolvido muitos destes problemas. O Governo Regional com os mesmos protagonistas. Sim, foi sempre o mesmo. Mudam as legislaturas, só uma última questão. A designação da Operação Cuba Livre sentiu-se ofendido com este conceito? Bom, a Polícia Judiciária e este tipo de operações normalmente têm uns títulos, umas designações que são sempre muito surrealistas em quase todos os tipos de investigações. Eu me lembro de vários episódios, um milho frito e tantas coisas e tantos outros processos que foram abertos. Mais sugestivo. Mas a Polícia Judiciária, por hábito, este tipo de investigações, por hábito, recebem realmente um conjunto de nomes, um pedaço surreais. Eu acho que isso é irrelevante estarmos agora a estar preocupados com a questão da designação que deram a este tipo de investigação. Vamos ouvir. Eu estou em silêncio a ouvir o diálogo entre José Manuel Rodrigues e Guilherme Silva. Rico diálogo. Não é assim tão rico. Na parte do Zamanel. É o humorístico. Porque disseram tudo agora no fim. Estavam a falar de coisas superficiais. Ou seja, do processo não nos interessa agora. Nós somos políticos, somos responsáveis e não nos interessa saber se é GNR, se é a Polícia Judiciária, como é que foi batizado, se é um milho frito, se é a Cuba Livre, se é o apito dourado. Isto não nos interessa, as designações e a forma como vão batizando as operações. Isso não interessa. O que interessa é ir ao essencial. O que é que está na causa, na razão de tudo isto? Existe, de facto, uma dívida oculta que não foi reportada nem à Assembleia Regional. Não, mas o senhor precisa de ouvir isto, porque andaram a ocultar esta realidade aos olhos dos madeirenses. E a população precisa de saber da verdade. Não está assumido, não, senhor. Andaram a enganar as pessoas durante estes anos todos, porque faliram a Madeira. Os senhores apresentam o resultado de falência da Madeira. Ao Sócrates que andou a governar a Madeira durante 40 anos. Vamos lá ser sérios. Vamos lá ser sérios e assumir as responsabilidades. Está bem? Assumam as vossas responsabilidades. Vamos lá ver. E o que mais me preocupa é que, com o resultado destas políticas todas, da ocultação de uma dívida, os madeirenses estão a abraços com a falência total do tecido económico da região e estão à fome. Têm de emigrar neste momento, como todos nós sentimos. O senhor não está preocupado com o que está a passar na Madeira. Pessoas a passar fome, famílias a passar fome, suicídios de pessoas que têm vergonha de ir pedir esmola
a quem a Junta da Igreja, e existem estes problemas neste momento na Madeira, e os senhores não estão preocupados com isto. Isto é tudo consequências das vossas políticas. E isto é que mais me preocupa do que estar aqui a pensar se é a GNR, se é a Polícia Judiciária, se é o milho frito, se é a Cuba Livre. Não me interessa para nada disso. O que interessa é saber quais são as consequências das vossas políticas e quais são as soluções para tirar a Madeira desta situação. Porque há muitas pessoas lá fora que nos estão a ver, a sofrer neste momento e a ver, de facto, os políticos com as grandes responsabilidades como as nossas, aqui a discutir coisas que não têm esse menos importância, nem importância para a população. Isto não vai dar emprego, estas discussões não vão dar emprego às pessoas, não vão resolver os problemas de pobreza, os problemas mais gritantes das populações neste momento. O que eu gostava era reconhecer o desastre que a governação socialista levou ao país e mostrar aqui o seu arrependimento para tomar as medidas que sejam necessárias. Continua. O Dr. Guilherme Silva e o José Manuel Rodrigues também não brincam com isto, porque estamos a falar de coisas sérias. O voto do eu espero bem que sim. Eu sei que não está, mas está a mandar piada. Não tem manias. Não tem manias. Cuidado com a linguagem. Cuidado com a linguagem, nem ofenda. Não ofenda. Não tenho manias, porque se o senhor tem manias... Obviamente que aqui não será permitido, até quem está a moderar o programa, não é permitir que as nossas estivessem aqui a só fazer, não acho. Eu compreendo que esteja incomodado e fique incomodado porque o senhor tem responsabilidades também de governação, o seu partido tem responsabilidades de governação a nível país. Eu nunca fui secretário de Estado. Eu também nunca fui. E eu fui alguma vez secretário de Estado, o Sr. José Manuel Rodrigues. Eu fui. Não sabe? Não fui. Então pronto. Então não me acuse. Então não venha lá. O que eu estou a dizer é que o seu monopólio da acusação. Espera lá. Do combate à pobreza. O senhor não quer que eu fale. Já percebi a técnica, a velha técnica de interromper quando a gente não tem argumentos. Então, tem a palavra e naturalmente que vamos ouvir e vamos permitir também que o Jacinto Serrão possa explanar as suas ideias. Quando as pessoas quando andam aqui diletantemente na política, sem sentir os problemas da população, eu não estou a falar de ninguém, estou a falar quando as pessoas andam diletantemente na política e não sentem os problemas da população, têm essa calma toda. Mas eu cá sei, hoje em dia, não há nenhuma família, hoje em dia não há nenhuma família, pelo menos aquelas que não têm as cunhas, que não tenham um desempregado na família. E isto preocupa-me muito. Isto a mim me preocupa. Eu estou a dizer que a mim me preocupa. Você está incomodado por eu estar preocupado com os problemas da população. Para concluirmos esta parte. Vamos à questão. José Rodrigues, vamos mas alguma vez eu disse fazer um bocadinho de ponto de ordem aqui na mesa. Mas não, você está a ter a conclusão. Peço-lhe que... Enfiou o Barreto. Pronto. Vamos então à questão central. Até porque com este, enfim, com esta própria palavra já se desviou um bocadinho da questão central. Inspeção-Geral de Finanças. Foi referido aqui pelo deputado João Manuel Rodrigues, a Inspeção-Geral de Finanças. Lá está aqui mais um caso sério a ser discutido. É uma entidade que tem, de facto, uma responsabilidade também pelo controle orçamental de todas as contas do país, e as regiões autónomas, normalmente também, naturalmente, que também têm de reportar aquilo que é o endividamento da região para poder-se fazer a avaliação daquilo que é o estado das contas do país. E o que é facto é que a Inspeção-Geral de Finanças limitou-se, tal como foi dito, limitou-se a receber aquilo que lhe foi enviado pelo Governo Regional. Ou seja, não fez aquilo que deveria ter feito, no meu entender, que era realmente mandar para aqui uma equipa e pelos vistos, manifestou-se incompetente e agora vem o Ministério Público fazer esse trabalho. Mas acho que a Inspeção-Geral de Finanças devia, de facto, fazer um trabalho sério da verdade das contas públicas na região autónoma da Madeira. Não, porque a gente já tem aí a polícia, por alguma razão, para investigar alguma coisa que não está menos clara. Mas isso... Desculpe, está a fazer uma confusão. E não se pode... Eu já expliquei que o deputado João Manuel Rodrigues, Procuradoria-Geral, abriu um processo para ver se aquela votação que tinha feito e tinha sido tratada pelas finanças... Deputado Guilherme Silva, você não vai sobrepor a sua voz à minha para não me deixar concluir um raciocínio. E o que eu estou a dizer é que, perante aqueles resultados da dívida, e foi dito ainda há pouco, foi lido ali, que está no documento, foi identificado um determinado montante. Depois dessa identificação, apareceram novas dívidas e nós já conhecemos outra vez indicações e indícios claros de que existe mais dívida oculta. Mas aí o próprio Ministro das Finanças veio dizer que não existia. E o que é preciso é que a Inspeção-Geral de Finanças... Já concluíram a investigação. Não é preciso... Os senhores já concluíram a investigação. O Poder Executivo, mesmo a nível nacional,
tem competências para vir cá e investigar as contas públicas e apurar a verdade. Vamos tentar prosseguir aqui o debate. E o que eu estou a ver é uma ingenuidade por parte do Ministério das Finanças relativamente a esta matéria. Estão a ser ingênuos porque estão a acreditar naquilo que foi reportado pelo Governo Regional. Gostava de lançar aqui uma outra questão. O partido, o PP já disse que vai apresentar uma moção de censura. O PS foi um bocadinho mais longe e disse que se provarem na questão da dívida, se houver mais dívida, digamos, escondida, que defende a realização de eleições antecipadas. Ou seja, a destituição, no fundo, deste governo. Bom, eu acho que os órgãos de soberania devem ser naturalmente chamados a se pronunciar perante uma situação tão vergonhosa como essa, se vier a se concretizar, porque já verificamos, já falamos sobre o problema gravíssimo do ponto de vista político. Mas isso é preciso esperar pelo desencadear de tudo este processo. Termos verificado que este Executivo, durante anos e anos, andou a enganar as pessoas, a ocultar dívida sem justificar, sem dar contas ao Parlamento nem ao povo que o elegeu. Isto já é um problema gravíssimo do ponto de vista político. Por isso, e eu já está a ser investigado. Depois de estas operações todas, do reporte, do plano de resgate, desta evidência que todos nós estamos a assistir perante esta falência toda das políticas da governação ao longo destes anos todos, se ainda existirem mais dívidas escondidas depois de o Presidente do Governo e vários responsáveis da governação terem vindo jurar que a partir de agora estava tudo realmente esclarecido e estava tudo em cima da mesa e afinal existem mais coisas por debaixo da mesa, então naturalmente que temos de apelar à mobilização das forças políticas na região, através do Parlamento, há mecanismos para isso, mas como existe uma maioria musculada no Parlamento que não possibilita, de facto, que se exerça um verdadeiro poder das oposições na região autónoma da Madeira, então os órgãos de soberania têm de Neste caso, o Presidente da República. Diretamente. Neste caso, o Sr. Presidente da República, naturalmente. Doutor Guilherme, eu acho que esta questão que foi levantada pelo José Manuel Rodrigues merece, de facto, uma forte reflexão, até porque eu questionei o Ministro das Finanças durante esta semana passada. Sobre esta matéria, em relação ao plano de resgate, ele diz que os prazos estão a ser cumpridos. Bom, eu não sei o que o Governo Regional andou a fazer, que de facto, perante a emergência de dinheiro que nós precisamos para acudir à situação financeira da Madeira, porque que já passaram este tempo todo e o Governo andou a negociar prazos que até agora ainda não foram feitos. Bom, não foi transferido ainda nada. Não, isto foi dito para o Ministro, o Sr. Deputado, foi o Ministro das Finanças, disse para mim. Agora, a questão é esta. Mas pronto, estão a ser cumpridos os prazos. Eu acho que foram mal negociados. Nós tínhamos a urgência de ter cá o dinheiro do plano de resgate. Só uma observação. Nós vamos ter agora, no final do mês de abril, portanto, que terminou ontem, não é? E início de maio, a primeira avaliação do programa de ajustamento financeiro da região autónoma da Madeira. E ainda sem dinheiro. Mas o que nós precisamos é o dinheiro aqui. Bom, agora, há duas questões aqui que também não foram explicadas, aliás, que já foram apontadas politicamente, não foi só por mim, mas também, se não estou em erro, pelo José Manuel Rodrigues, deputado José Manuel Rodrigues, que tem a ver com a lei de meios e o contrato com o Banco Europeu de Investimentos. Que não foi, e com o Fundo de Coesão também, que não foi assumido relativamente a 2011, não foi assumido por o Governo, com o Governo de Sócrates foi assinado, com este Governo não foi, e é preciso também que haja uma intervenção por parte da maioria no sentido de obrigar o Governo a respeitar esta parte, que são sempre mais 62 milhões de euros que aí vêm, podem vir. E em relação àquilo que foi dito pelo deputado José Manuel Rodrigues, eu lamento desapontá-lo, Dr. Guilherme Silva, mas aquilo corresponde à verdade. Porque numa das questões que eu coloquei ao Sr. Ministro... Estou-lhe a dizer. Vamos ver. Numa das questões que eu coloquei ao Sr. Ministro das Finanças, a resposta que me foi dada, a resposta que me foi dada é que para as dívidas comerciais, a resposta que me foi dada para as dívidas comerciais, faça fé naquilo que lhe estou a dizer, e dou-lhe o documento já. Tenho uma resposta por escrito até. A resposta que foi dada é que dos 1.000 milhões que estão previstos para este ano, 300 milhões apenas para as dívidas comerciais, aos fornecedores. Ou seja, isto é um problema gravíssimo, porque o que nós precisamos é, de facto, circulação monetária aqui na região para acudir a estes empresários que estão com a corda ao pescoço, como todos nós sabemos neste momento, e parece que o Governo Regional não soube, de facto, acautelar aqui o interesse da região. Vou introduzir aqui uma última... Mas isto foi-me respondido por escrito pelo Sr. Ministro. Uma última questão, enfim, peço-lhe também que seja breve, porque estamos mesmo no final do programa. Enfim, que leitura faz do 25 de Abril, que se comemorou na semana passada, e, nomeadamente, a Madeira continua...
cá e lá, porque cá continua a não haver, na Madeira, continua a não haver comemorações oficiais, mas elas estão centradas na Assembleia da República. Enfim, peço-lhe que seja breve. Muito rapidamente, gostei do discurso da Senhora Presidente da Assembleia da República, um discurso que foi muito inteligente, voltado para as políticas da União Europeia, para a sensibilização de um conjunto de agentes políticos, de responsáveis políticos, de maneira a criar um projeto de coesão, não só no país, para podermos levar o país para a frente de forma responsável e séria, criando sinergias, dialogando com as forças políticas da oposição. E este recado foi dado subliminarmente pela Senhora Presidente da Assembleia da República ao Governo da República só não quis entender quem não quis. Mas o Senhor Presidente da República também mandou muitas mensagens. Ou seja, fez de facto, como já foi propagandeado nos órgãos de comunicação social, um elogio, até no seu discurso, um elogio às políticas de Sócrates no que diz respeito às políticas de incentivo aos investimentos externos e às apostas nas tecnologias, na formação, na ciência, na investigação, ou seja, com resultados históricos que foram apresentados, isso é resultante da política de governo de José Sócrates, ou seja, Cavaco Silva a elogiar José Sócrates, não deixa de ser interessante. Muito rapidamente. E em relação à Madeira, só lamento é que, de facto, a direita ou a maioria na Assembleia Regional continua a manifestar um total desprezo relativamente a estes valores fundamentais que Abril nos trouxe. Aliás, a autonomia existe e tem sido utilizada instrumentalmente pela maioria, como nós temos verificado, e não como um processo de afirmação e de sustentabilidade do desenvolvimento da Madeira. Existe essa autonomia por causa do 25 de Abril que os senhores tanto